Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Caro ouvinte, venho te comunicar que este é o último episódio desta temporada do Vozes, Histórias e Reflexões. Mas não fica triste não, porque em breve a gente está de volta. Aproveite cada minuto. Nossa história começa em meados do século XIX na Irlanda. Naquela época, pouquíssimos irlandeses eram donos de algum pedaço de terra. A maioria precisava alugar terrenos de grandes proprietários que, em muitos casos, nem viviam na Irlanda. Os contratos tinham, em geral, duração de apenas um ano. Em 1879, uma praga atingiu inúmeras plantações, fonte de alimento e renda da população. Para evitar que fazendeiros e familiares fossem despejados dos terrenos alugados, surgiu a Liga Nacional Irlandesa de Terra, um grande movimento em busca de 3 metas: aluguel justo, garantia de posse e venda livre. Alguns donos de terras chegavam a contratar agentes para concretizar os despejos. Em um discurso feito em setembro de 1880, um dos líderes, Charles Stuart Parnell, afirmou que qualquer fazendeiro que tomasse o terreno de outro despejado deveria ser evitado por todos os demais. O discurso era dirigido aos fazendeiros locatários, mas ele foi aplicado também a um dos agentes responsáveis pelas negociações e despejos, o capitão Charles Boycott. Boycott não chegou nem a emitir as notificações para os fazendeiros que seriam despejados. Apareceu com as ordens de despejo junto com a polícia. Isso provocou a ira do povo, que aplicou ao capitão a ideia de ostracismo social de Parnell. Pouco a pouco, o capitão e os funcionários dele foram ficando isolados. Eram ameaçados ou simplesmente ignorados. Empresas deixaram de fazer negócio com Boycott. No final de 1880, ele fugiu para a capital da Irlanda, onde também foi recebido de forma hostil. Criou-se então o termo boicote, que significa recusa voluntária e intencional de lidar com alguém, comprar ou usar algo de alguma marca como expressão de protesto por razões políticas ou sociais. Te soa muito familiar esse comportamento? É porque o boicote é algo presente na nossa sociedade até hoje, mas ele vem ganhando novos contornos e novos nomes também. Você com certeza já ouviu alguém dizer que fulano foi cancelado. Também já deve ter ouvido as expressões tribunal da internet, cultura do exposed, fada sensata e cultura do cancelamento. Mas você já parou para pensar no que tudo isso significa? E se realmente faz sentido? Eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes. 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 Histórias e reflexões. O megafone é um instrumento usado para amplificar sons. E nos últimos 10 anos, as redes sociais se tornaram grandes megafones. Lá por 2010, com a força que as redes foram ganhando, fomos reforçando cada vez mais a ideia de validação social no digital. Vai dizer que você nunca olhou esquisito para uma pessoa que não tem um perfil em alguma rede? É quase como se ela não existisse no mundo, não é? Pois é. Com esses conceitos de amplificação de vozes e a necessidade de ser reconhecido e valorizado, muitas pessoas passaram a ser ouvidas e conhecidas. Opiniões, estilos de vida, fotos lindas, textos reflexivos, vídeos, conteúdo vasto e para todos os gostos foram surgindo, dando espaço, inclusive, para o nascimento de novas profissões: blogueiras, youtubers, creators, digital influencers ou, basicamente, influenciadores digitais. Mas antes de avançar, a gente precisa começar do começo. De onde surgiram essas figuras? Quando a gente olha para trás, os primeiros influenciadores eram os blogueiros. E os blogueiros, eles ocupavam esse lugar não por conta da pessoalidade, não por conta da imagem de si. Eles ocupavam um lugar de influenciadores por conta do conteúdo, estritamente. Então a gente fazia na antiga blogosfera uma troca de conteúdo. Só depois é que as blogueiras de moda, por exemplo, começam a trazer um conteúdo que tinha mais a ver com elas do que necessariamente com uma didática sobre a moda, uma discussão de passarela. Então foi uma transição, porque hoje as redes são muito imagéticas, a gente acredita que elas sempre foram assim, sempre exigiram esse posicionamento de si, a exibição de si, mas não era desse jeito. Conheci a Isaf Karaui em uma live que fiz sobre o tema no Instagram da CBN. Ela é doutora em comunicação, pesquisadora em comunicação digital e investiga desde 2014 a profissionalização das influenciadoras, antigas blogueiras de moda. Minha primeira pergunta para ela foi exatamente sobre quem é considerado um influenciador.
Quando a gente pensa no influenciador digital, o influenciador digital é um sujeito comum que, por alguma razão, e geralmente essa razão está associada a uma distinção social, uma característica que ele tem que o coloca num lugar de diferenciação num grupo, ele usa as ferramentas do digital associada à visibilidade para se constituir como um profissional. Então, eu acho que o influenciador é esse casamento de ter à mão ferramentas de produção midiáticas, trabalhar bem com a sua própria visibilidade, então fazer uma boa gestão da própria imagem e ser também alguém de fato influente, né? Então alguém que desponta ali num grupo social por alguma razão. Vai estar sempre associada, por exemplo, a ser uma pessoa de destaque, ser uma pessoa que tem alguma coisa para ensinar, para mostrar, às vezes até uma vida que parece muito com a nossa, mas ele consegue de certa forma mobilizar ferramentas e se destacar num grupo para ser como se fosse o nosso porta-voz, o nosso representante. Por isso essa ideia de um líder de opinião. Apertar o botão seguir é quase uma assinatura de contrato. É mais ou menos como se a gente pensasse: essa pessoa vai me entregar o entretenimento que eu gosto, que eu me identifico. E, em contrapartida, ela ganha uma base maior de fãs e, pelo menos na teoria, mais dinheiro e visibilidade. Certo? Pois bem, nós, seguidores, passamos a entender que o poder dos influenciadores vem da gente e que fomos nós os responsáveis pela chamada economia de influência, esse novo mercado de possibilidades de negócios. Somos nós que escolhemos quem vai ter um megafone mais potente e, por consequência, atingir mais pessoas. Do cenário que a ISAF apresentou antes sobre os blogs, nós saltamos para o YouTube, Twitter e, mais recentemente, o Instagram, o Snapchat e o TikTok. São redes com propósitos bem diferentes e que hoje acabam se complementando. Mas enquanto o YouTube, o TikTok e o Twitter permitem um conteúdo mais bem editado e planejado, as outras redes demandam um quê de realidade mais próxima. E é nessa pegada que o negócio muda de figura. Quando a gente vem para um lugar de visibilidade, que é, por exemplo, o Instagram, que depende muito da imagem dos sujeitos, aí a gente não consegue mais distinguir, né, o que é conteúdo, o que é intimidade. A gente até retoma aquelas discussões de público e privado. A gente pode pensar numa confusão que se tem ao olhar o trabalho de influenciador e entender o que ali é vida, o que ali é trabalho. Então é esse o momento que a gente vive na história da influência digital, vamos chamar assim, que tem gerado reações pouco esperadas até, né? Que acabaram pegando muitos influenciadores de surpresa, algo que eles agora estão aprendendo a lidar com, porque de fato é uma novidade, né? Então é um perfil profissional muito recente, com competências profissionais muito recentes, habilidades profissionais recentes, e aí foi incorporado, além de todas as práticas necessárias para o influenciador digital, acabou se incorporando também uma necessidade de fazer um gerenciamento da imagem de si, né? Então, como é que eu vou gerenciar essa minha imagem? Lidando com essa distinção do público e do privado, do trabalho e do lazer, da minha opinião e do meu conteúdo. Enfim, acho que passa um pouco por aí. Essas reações pouco esperadas que a ISAF fala são as críticas diretas à pessoa, os posicionamentos e cobrança dos consumidores em relação a esses influenciadores, uma vez que eles estão cada vez mais expostos nessas redes. Rompemos com a ideia de que seguir uma pessoa e se permitir influenciar por ela é algo que diz respeito somente ao conteúdo publicado pelo produtor. A gente quer se identificar com aquele influenciador. E numa lógica até meio doida, somos nós que invalidamos aquela figura. Ou seja, ser um influenciador é ter uma profissão que depende 100% das opiniões dos outros sobre aquele profissional. E é pensando nisso que o psicanalista Christian Dunker classifica influenciador como uma profissão delirante. Essa é uma expressão que foi cunhada por um poeta e crítico literário francês chamado Paul Valéry, no começo do século passado. E ele se impressionava com a emergência desse lugar social do artista, que seriam profissões que dependem integralmente do que os outros acham de você. E elas são delirantes porque elas dependem, então, só da certeza, da convicção, da ilusão, da impressão que a gente causa nos outros sobre nós mesmos. O Freud tem essa ideia de que no interior de todo delírio a gente tem um grão de verdade, mas é um grão, ele está totalmente deformado, ampliado. Então eu vejo que isso é um ponto de partida interessante para a gente ler conversas de internet, ler a emergência dessa personagem que é o influenciador digital, que difere muito do antigo formador de opinião. O antigo formador de opinião ele estava ligado a instituições, a lugares pré-constituídos no espaço público. Esse novo influenciador, justamente, ele é mais delirante porque
parece que ele não tem nenhuma autoridade de onde ele parte, senão dele mesmo. Se você é ouvinte das antigas ou maratonou Vozes, deve lembrar do Christian. Ele participou do primeiro episódio sobre armamento. Eu pensei em chamá-lo para participar desse também quando li um artigo dele falando justamente sobre profissões delirantes. Além de psicanalista, o Christian também é escritor e youtuber, com mais de 223 mil inscritos no canal falando nisso. Lá, ele fala sobre diversos assuntos, incluindo as discussões do ambiente digital. Dessa vez, a gente conversou por Skype. E logo de cara, ele me explicou que nenhuma cultura surge do nada. E que também não foi assim com a cultura do cancelamento. Uma cultura sempre vem da outra. Ela sempre reformula, canibaliza, se apropria. E acho que existe um correlato real disso no fato de que muitas pessoas já eram canceladas antes da internet. Eu estudei um fenômeno chamado cultura do condomínio. Cultura do condomínio no Brasil é essa ideia de que diante do conflito você não reconhece que o outro tem uma parte de razão, ela tem um lugar. Você põe um muro, silencia, invisibiliza, cala o outro. Então, o Brasil, vindo de uma cultura assim, é muito fácil a gente entender que na hora que acontece uma desavença, um atrito, a gente cria muros, né, que vão excluir os outros. Com uma diferença, porque a cultura dos condomínios, ela era basicamente uma cultura de elite, que tinha os recursos para levantar muros. Quanto que no espaço virtual, a gente tem também vozes que estão do outro lado, né? Que estão querendo cancelar porque estão querendo resistir ao exercício de poder que cai sobre elas. E não existe ninguém melhor para falar sobre derrubar muros do que o youtuber Murilo Araújo. Sou jornalista de formação e hoje trabalho como criador de conteúdo. Sou criador do canal Muro Pequeno no YouTube, que eu já tenho há 5 anos, onde eu me dedico a discutir questões sociais, principalmente ligadas às minhas vivências como uma pessoa negra, um homem gay, religioso, e falando sobre esses temas todos que atravessam a minha vida: sexualidade, gênero, raça, temas sociais, tentando abrir alguns diálogos importantes com quem me assiste. Com mais de 50 mil seguidores no Instagram e no Twitter e 133 mil no YouTube, Murilo é definitivamente um influenciador. Chama muito a atenção pelo posicionamento firme e, ao mesmo tempo, pela genuína vontade de criar um diálogo. Curioso é que talvez isso faça parte do Murilo antes mesmo dele entender quem é e o que queria fazer nesse mundo. É que no espanhol, Murilo significa muro pequeno, tal qual o nome do canal. Era pra ser, né? E quando eu explico isso para as pessoas, algumas pessoas acham que é uma coisa meio narcisista, assim. Mas quando eu descobri isso, eu achei que era uma coisa muito bonita, assim, porque a gente tem na nossa vida muros que de fato separam a gente, né? As nossas diferenças, os nossos territórios, as nossas casas particulares. E muitas vezes esses muros são muros violentos, são muros de estereótipos, são muros que dividem a gente de uma forma muito agressiva. E o meu objetivo construindo esses diálogos é diminuir um pouco esses muros, sem necessariamente invadir esses nossos territórios culturais, afetivos, o que quer que seja, mas sem também fazer com que esses nossos territórios impeçam a gente de se ver, de se olhar, de conversar, de pedir um açúcar emprestado para o vizinho, de trocar um abraço, um afeto. Então é esse o desafio que eu tenho assumido no meu trabalho e na minha vida, assim, de forma bem marcante, né? É o significado do meu nome, eu tenho abraçado isso como uma tarefa, uma jornada também. Enquanto a gente produzia este episódio, aconteceu o YouPix Summit 2020, um evento sobre esse mercado de influência e as novas tendências da internet. Uma das palestras falou exatamente sobre o poder da influência e as inúmeras subcategorias de ser um influenciador. O negócio é sério e é profissional. 2 delas, por exemplo, são os criadores e os formadores de opinião. Os criadores são aqueles que vivem e são exatamente o conteúdo que geram, sabe? E o formador de opinião, bom, acho que o nome é explicativo, né? São influenciadores autênticos e que falam de causas relevantes de um jeito muito único. E o Murilo navega nesses 2 caminhos. É aquilo que eu te falei. Estamos acompanhando e valorizando cada vez mais aqueles que alinham os discursos, os propósitos. Bom, eu sempre fui uma pessoa de falar muito, de escrever muito, de compartilhar muito as minhas opiniões, assim, as minhas posições. Sempre gostei muito das possibilidades de compartilhar ideias, de compartilhar conhecimento. E eu já fazia isso tinha um tempo. Eu escrevi para um site, uma época, chamava Vestiário, era um site sobre cultura pop, mas eu escrevia principalmente sobre questão LGBT, cultura e política. E aí o Vestiário fechou, eu decidi que eu ia parar de escrever, por um tempo, principalmente que eu estava fazendo doutorado na época,
Só que aí chegou um determinado momento que eu entendi que eu não conseguia guardar as minhas ideias só para mim, assim, tinha um pouco desse lugar. E aí, nesse momento, eu estava começando a consumir muito canais de YouTube e achei que aquela linguagem podia ser interessante, a linguagem do vídeo podia ser interessante também para compartilhar algumas coisas. E aí resolvi investir nessa linguagem para falar também sobre esses temas da militância. Mas é claro que a ideia de colocar as opiniões e visões de mundo na internet não é só um mar de rosas. Como a Saf disse antes, a exposição dos produtores de conteúdo além da figura de produtor de conteúdo, sendo cada vez mais real e próximo, também abre espaço para as críticas, que atingem direto a pessoa. E isso é algo bem importante nesse episódio. Em geral, crítica é uma coisa que a gente não gosta muito de receber. Pior ainda se você for do tipo que busca muito a validação social, essa coisa de ser aceito pelos meios, entende? E o Murilo me contou que esse foi um dos desafios que ele enfrentou e ainda enfrenta na carreira dele. Teve uma ocasião em que eu postei um vídeo, era 8 de março, com uma amiga que morava comigo, que era uma mulher lésbica, e ela era muito inteirada, muito interessada nesses debates a respeito das questões de gênero e sexualidade. E era o Dia Internacional da Mulher, eu quis trazer essa discussão para o meu canal, mas obviamente eu, como um homem cisgênero, não ia fazer o debate sozinho, né? E aí eu convidei ela para poder fazer o vídeo comigo. Só que ela nunca tinha tido essa experiência, né, de gravar para o YouTube, não sei o quê. E aí, durante a gravação, eu fui tendo algumas ansiedades, assim, que foram problemáticas, na verdade, né? Porque eu achava que ela não tinha dito a coisa da maneira que ia ser melhor entendida. Então, eu basicamente repeti aquilo que ela tinha dito. E aí, eu fiquei naquele lugar do mansplaining, né? Do homem explicando aquilo que a mulher disse lá com propriedade. Na edição do vídeo, o Murilo percebeu que tinha perdido a mão e que a ansiedade dele atrapalhou o produto final. Conversou com a amiga e juntos decidiram publicar o vídeo mesmo assim. E aí eu recebi uma mensagem de uma garota dizendo assim: achei muito feio essa coisa de você estar aí repetindo o que essa garota estava falando, porque isso é comportamento de macho e não sei o quê, e aí você vem para cá com esse discurso bonito, mas com essa atitude cretina. E aquilo, assim, foi uma coisa de eu engolir e dizer assim, ela tinha toda a razão. E aí eu, mais uma vez, sentei com essa minha amiga Júlia para a gente escrever uma nota falando que eu reconhecia o problema, agradecendo as pessoas que sinalizaram aquilo e dizendo que eu ia me comprometer. Até hoje é o meu maior pânico, pavor, uma coisa que eu tenho muita preocupação é quando eu tenho convidados, é de deixar os convidados falarem, porque realmente, assim, é um comportamento que eu tive, um comportamento péssimo, que foi criticado de forma muito dura, mas também com críticas que me ensinaram coisas importantes, assim, né? E eu acho que também tem essa dimensão um pouco no trabalho da gente. Doeu no Murilo? Doeu. E ele confessou que sempre rola um receio, sabe, na hora de colocar um novo conteúdo no ar. Tem um quê de temer a crítica e um quê de ter falhado de fato em algum ponto. A gente sabe como é, Murilo. Mas por que a crítica é uma coisa que incomoda tanto a gente? E o que será que ela pode potencializar? A forma como os outros nos percebem, ela não é mais apenas um dado de reconhecimento para capital social, né, ou cultural. Ela é monetizável. No momento que isso entra assim na forma valor, no momento que um clique vale alguma coisa, a gente passa a ter um outro tipo de medo. Né? O medo de que aquilo acabe com a carreira, acabe com o ganha-pão de uma pessoa. O que a gente tem num ambiente de linguagem digital, por um lado, cria personagens e, portanto, dá a impressão nos participantes da conversa que a gente pode descriar esses personagens. Né? A gente pode apagá-los, a gente pode invalidá-los, fazê-los deixar de existir. A gente tem um público à espera de uma voz e ele escolhe aquela voz entre os milhões, milhares de youtubers, influenciadores que estão aí disponíveis. Então é mais um processo assim de coincidência e de captação de demandas históricas do que propriamente alguma coisa ligada com aquela pessoa. Mas a ilusão narcísica, ela é irresistível nesse momento. Então isso cria um problema, né? Depois, quando você vai ser criticado, você não sente que está sendo criticado apenas pelas suas ideias, você sente que está sendo criticado pela sua pessoa. É uma profissão muito ingrata e delirante, porque você não controla os algoritmos, você não controla esse tipo de movimento. De fato, essa experiência tem levado muitos youtubers a assim, depressões, ideações suicidas,
auto-isolamento, desistir, não gravo mais. De fato, é muito fácil você ser moído por essa máquina, né? Deixar vencer aquilo que é um ambiente tóxico da internet. Violência de todos contra todos. E aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, como é que tudo isso acontece na prática? Bom, pode ser uma fala equivocada, uma fake news, uma hipocrisia praticada, um vídeo desrespeitoso, uma piada imprópria ou aquela tradicional passada de pano para alguma coisa, sabe? Quando você ignora um erro só porque você gosta da pessoa ou algo do tipo. Aí rola o chamado exposed, quando a pessoa é exposta na rede em fios no Twitter, vídeos no YouTube, no Instagram e por aí vai. Aliás, o Twitter é uma ferramenta bem importante nesse processo. Como a rede é muito usada para opiniões, grande parte dos cancelamentos começa por lá. O cancelamento precisa ter essa característica de volume e de velocidade. Acho que são as grandes questões, né? Então, volume e velocidade. Velocidade relacionada a pessoa exposta e de repente ela já foi cancelada. Então, como isso é muito rápido nas redes, e a gente pode pensar no Twitter como o grande motor para esse tipo de comportamento, e volume é uma outra característica. Então, muita gente falando sobre aquele assunto, não necessariamente cancelando alguém, mas falando sobre aquilo de alguma forma, ou se movimentando, agindo na rede em direção àquele assunto. Então, se alguém é cancelado e você quer só saber quem é essa pessoa e vai lá no perfil da pessoa, de novo, o algoritmo entende que aquela pessoa merece ser vista e começa a indicar aquele perfil para muito mais gente, e aí a gente está pensando de novo em volume. Então, acho que essas duas grandes questões são importantes. Uma crítica pode até ficar na esfera do privado, numa mensagem privada para o influenciador, ou se for pública, vai ser lida como uma troca, coerente ou não. O cancelamento exige volume e exige velocidade. Embora não seja algo novo, o cancelamento ganhou uma roupagem nova e já foi tema de estudos, inclusive. A agência Mutato analisou durante um ano, até fevereiro de 2020, os cancelamentos na internet. Pasme, a cada mês, os números de menções ao assunto no Twitter, por exemplo, só cresceram. Em janeiro de 2019, eram 19.473. Em fevereiro deste ano, 65.739 menções. E se você é uma pessoa antenadíssima nas tretas da internet, já deve ter imaginado o que fez esse número subir tanto. A edição 2020 do Big Brother Brasil. Sim, o BBB sacudiu a cultura do cancelamento. Já faz algum tempo que eu tô pensando se eu devia fazer vídeo comentando o Big Brother Brasil aqui pro canal, principalmente porque eu não me lembro quando foi a última vez que uma edição do BBB rendeu tanta treta. E eu não tô falando nem de treta dentro da casa entre os participantes não, tô falando de treta aqui entre nós, audiência, que estamos assistindo. O Murilo também abordou o assunto no canal dele. E se você não acompanhou esse BBB, deixa eu te dar um breve resumo. Tivemos episódio de racismo, cancelamentos por machismo, falta de sororidade, rivalidade feminina e por aí vai. E isso é um resumo bem por baixo, tá? O negócio foi agitado. Se alguém ficar uma semaninha com uma câmera te filmando 24 horas por dia, eu tenho certeza que você vai morrer de vergonha alheia de várias atitudes, pensamentos e coisas que você faz. E aí, já parou pra pensar? E se você estivesse sendo acompanhado de perto 24 horas por dia por milhões de pessoas prontas para julgar cada atitude que você toma e cada palavra que você diz, será que você seria uma vítima do cancelamento? Essa que você ouviu é a Marcella McGowan, médica ginecologista e participante da última edição do BBB. Ela começou o programa como uma das favoritas ao prêmio, mas foi eliminada na 12ª semana. Ou seja, foram 77 dias sendo filmada 24 horas. Parêntese para te dizer que não foi a primeira edição que ela tentou participar. Ou seja, a Marcella queria muito isso. E aí, eu perguntei se ela tinha pensado sobre toda a exposição que o programa geraria. Pra ser bem sincera, eu acho que eu não pensei a fundo, né? Quando eu pensava na experiência, eu imaginava que, óbvio, isso ia trazer alguma visibilidade. Eu não imaginava que era tanto. Eu tinha noção de que as coisas ditas lá poderiam ter algum peso. Eu tinha uma interpretação muito diferente, né? Pra mim, o que eu tinha medo era, como eu sempre falei de sexualidade, eu tinha muito medo de estar falando abertamente sobre a minha orientação, né? Sobre minhas vivências ou sobre sexualidade em geral. E as pessoas aqui fora, a gente sabe que é um país moralista, assim, em geral. Então eu achava que isso teria um peso grande, assim. Por exemplo, eu achava, baseado no BBB anterior, que eu deveria evitar ao máximo ficar falando de feminismo, qualquer militância, e justamente o contrário disso, né? As pessoas estavam achando isso um negócio positivo. Eu acompanho Big Brother do primeiro ao último dia. Me julgue, me cancele, fique à vontade, eu vejo mesmo, e é isso aí.
Tenho até grupo de WhatsApp sobre isso. Logo nas primeiras semanas desta edição, aconteceu algo dentro da casa que foi decisivo na construção inicial da imagem da Marcela. As participantes mulheres se reuniram para questionar os homens sobre algumas falas e atitudes machistas da parte deles. E ela era uma das líderes desse movimento, ganhando o status de fada sensata. Foi bem confuso, era um lugar que eu de jeito nenhum estava almejando ter dentro do Big Brother, pelo contrário, assim, como era um processo, para mim, muito recente de mudança de vida, né, de estar mais consciente das coisas e começar a me posicionar mais em relação às coisas, eu jamais imaginei o posto de sensatez. Se você não sabe o que significa, fada sensata é um termo que ganhou muita popularidade nos últimos anos. Se existisse um glossário da internet, provavelmente você encontraria algo como pessoa que emite opinião sensata, construtiva, correta ou simplesmente com bom senso. Fada sensata é, então, um ponto positivo, mas também muito frágil. Simplesmente porque não é humanamente possível a gente estar certo o tempo todo. A gente bem que tenta, isso é verdade, mas uma hora ou outra você vai cometer um deslize. E num reality show, meu bem, com certeza ele não vai passar despercebido. E foi isso que aconteceu com ela. Na mesma velocidade com que ganhou asas, as perdeu. Eu senti um pouco que foi cruel, sabe, em alguns momentos. Tipo, óbvio que tem coisas que a gente tem que aprender, ouvir, tá aberto, mas eu sinto que foi quase como se as pessoas estivessem tentando provar o tempo todo que eu estava errada em qualquer coisa depois que desistiram de projetar a perfeição. A gente projeta nas pessoas não só os nossos ideais, mas também as nossas dificuldades, né? Também os nossos medos, também as coisas que a gente tem raiva que a gente mesmo reproduziria e não gosta de ver alguém reproduzindo. Então, qualquer coisa virava uma fala. Eu vi várias falas sendo manipuladas de maneira diferente do que eu tinha dito, ou cortadas para parecer. Então, virou, tipo, um hobby das pessoas acharem coisas ruins para reproduzir sobre o que eu tava fazendo. A nossa conversa aconteceu por videochamada, pandemia e tal, né? Era um sábado à tarde e tava um frio danado. A Marcela apareceu no vídeo agasalhada no sofá e eu, para manter a pose de jornalista séria, obviamente não mostrei meu cobertor na cadeira do escritório. Vantagens do home office, né, minha filha? Bom, vamos voltar para a história. A Marcela não tinha ideia do que as pessoas pensavam a respeito dela aqui fora. E a mudança na imagem dela começou justamente quando engatou um relacionamento com um dos participantes. Para o público, a união fez com que ela se afastasse das amigas e tivesse comportamentos que iam contra as ideias de igualdade social e sororidade que ela prega. Além disso, aqui fora, as pessoas acusaram Marcela de racismo contra um dos participantes, depois que ela disse ter medo dele. O cancelamento que mais me doeu foi a questão de racismo, né? Foi uma questão que me pegou porque era uma coisa que eu vinha começando na minha vida a ter mais consciência e que eu tava tentando muito driblar e me policiar. Então foi um cancelamento bem doloroso, assim. Teve, sei lá, muita fake news em cima disso. Então foi muito doloroso também ver que em grande parte foi injusto, né? Embora eu entendi várias coisas e conversei com muita gente, aprendi muito, e também teve muita injustiça. Esse foi um cancelamento bem doloroso, mas foi um cancelamento ainda que me ensinou muito. Marcela talvez tenha sido a participante que mais representou essa ideia de assinatura de contrato com o público. Houve uma identificação com as falas e ideais dela que fizeram com que os telespectadores seguissem e torcessem por ela. Ao ver Marcela em situações que fugiram do que foi, de certa forma, vendido, digamos assim, o jogo virou. Mas percebe como, de forma geral, é uma questão de expectativas também? Se a gente pensa no influenciador digital ou nos participantes do Big Brother, a gente faz um movimento que é o movimento de identificação ou o movimento de projeção. Como é que isso se estabelece? O movimento de identificação ele está muito arraigado na dinâmica dos influenciadores digitais, que é: eu olho para uma pessoa produzindo conteúdo nas redes sociais e me identifico com essa pessoa, porque compartilho com ela muitas questões. Então, talvez nós sejamos da mesma classe social, tenhamos as mesmas perspectivas políticas. Enfim, eu compartilho com essa pessoa muitas coisas. E eu tenho até aquela sensação de que o influenciador é o meu melhor amigo, que eu sei tanto sobre ele. O outro lugar de relação com o influenciador tem a ver com aspectos de projeção. Então, é você se projetar naquele sujeito das redes sociais. Essa é a dinâmica clássica da celebridade, né? A gente olha para uma celebridade inalcançável, sob holofotes e pensa: que vida legal, eu gostaria de estar nesse lugar, de ser essa pessoa, de ter essa vida. E aí você acompanha porque tem essa fruição desse estilo de vida. Ótimo. De repente essa pessoa falha. A sensação é: nossa, até essa pessoa falha. Ela é tão humana quanto eu sou.
poxa, não faz sentido. Não faz sentido acompanhá-la, não faz sentido dar crédito. Então, quando a gente se identifica porque parece com a gente e aquela pessoa falha, é como se a gente estivesse falhando junto. E quando eu me identifico com um influenciador, me projetando nele, a sensação é de não faz sentido eu me projetar nessa pessoa porque ela é tão falha quanto todos nós. Preciso ser honesta com você como eu fui com a Marcela. Eu tinha uma relação de encanto e desencanto por muitos participantes desta temporada do BBB, inclusive ela. Falamos sobre as críticas que ela sofreu e sobre a ideia de construção e desconstrução de conceitos que temos enquanto sociedade. Nessa hora, inclusive, eu me lembrei dos stories dela no dia anterior à nossa conversa. Viraram meme até. A própria Marcela estava cancelando uma versão mais nova dela. É que muito antes de entrar no BBB, ela se aventurou em um blog de moda. Rever os looks e o que ela escrevia há anos fez com que ela tivesse um pouquinho de vergonha do que expôs nas redes. Eu cancelaria a Marcela daquele vlog diariamente. Só que eu conheço aquela menina e eu sei que ela era zero uma má pessoa. Só que ela era alienada da realidade, né? E se eu tivesse simplesmente cancelado ela, eu nunca chegaria onde eu cheguei. Se eu nunca tivesse tido gente que falasse, não, olha isso, aprende isso, vem cá, presta atenção, você... Olha, o mundo não é assim, olha aqui, acorda aqui, eu nunca teria evoluído como pessoa, né? Cara, eu tinha tudo pra ser aquela pessoa, era realmente num contexto de muita alienação, assim, por nível social, por onde eu tava inserida, a faculdade que eu estudava, tudo me levava a ser aquela pessoa. Talvez eu cancelaria ela e ela nunca chegaria a algum lugar se eu não tivesse dado a oportunidade de aprender. É curioso esse olhar da Marcela porque constantemente a gente tem visto crescer na internet os cancelamentos de personalidades históricas do nosso país e cultura. Em outubro de 2019, o cantor Raul Seixas foi cancelado por um episódio que teria acontecido há 45 anos. A suspeita era de que ele teria entregado aos militares o parceiro musical Paulo Coelho. Em um tweet, não disse que tudo acontece no Twitter, o escritor disse apenas que águas passadas não movem moinhos e pediu para que o público não cancelasse o cantor. Por que eu tô te contando tudo isso e o que tem a ver com a Marcela? Porque da mesma forma que ela refletiu sobre a Marcela blogueira e percebeu como vem reescrevendo o caminho dela, a gente tem feito isso com a história como um todo. O importante é não esquecer que cada caso tem um contexto e que isso é fundamental. Isso eu acho legal porque, no fundo, é um julgamento que você vai dizer a pessoa não está mais aí. Mas o lugar simbólico dela está. E a gente está tentando construir uma nova geografia e, portanto, a gente precisa de uma nova história. A gente precisa olhar para trás, né, e dizer assim, qual é o tamanho das personagens que permitiram a gente chegar aqui? Pô, a história não é natural. Eu que crio a história, no sentido da interpretação, né, dos fatos, no sentido de onde eu vou por ênfases. Eu que vou, a cada presente, constituir uma história que ou justifica e mantém ou transforma o meu presente. Ou seja, fazer história não é uma coisa tão exatamente simples. O que o nosso narcisismo não gosta? É dessa incerteza. Ele pressiona no sentido de simplificar as coisas. Esse sim, aquele não. E isso desqualifica a conversa. Lembra que eu te falei que a cultura do cancelamento divide opiniões? Eu te disse isso porque quando a gente fala desse assunto, a desqualificação da conversa é um ponto muito importante e que se repete. Muita gente acha que o cancelamento invalida a possibilidade de que o cancelado tenha a oportunidade de aprender e se desenvolver, e acabe optando pelo silêncio ou pela vida 100% editada de conteúdo. Do outro lado, defende-se a ideia de que os influenciadores precisam ter mais responsabilidade pelo conteúdo gerado e de que, pela primeira vez, pessoas que não tinham visibilidade puderam criar conteúdos e conquistar espaço para falar. Quer um exemplo? O movimento Me Too, Eu Também, em português, ganhou força em 2017, quando a atriz Alyssa Milano publicou no Twitter dela um pedido para que todas as pessoas que já sofreram assédio sexual usassem a hashtag e contassem as histórias delas. O movimento expôs o então todo-poderoso de Hollywood, o produtor Harvey Weinstein, e fez com que ele fosse condenado a 23 anos de prisão por crimes sexuais. Aqui no Brasil, a hashtag Meu Primeiro Assédio abriu as portas para que vítimas pudessem ser ouvidas e se sentissem acolhidas. No estudo da agência Mutato, 79% das menções à cultura do cancelamento cancelavam ela. Mas então, por que a gente segue cancelando?
Quando a gente pensa na cultura do cancelamento, tem várias coisas para a gente considerar. Uma primeira questão, esse nome, cultura do cancelamento, a gente emprestou dos Estados Unidos, em que lá já se falava sobre isso desde 2013, uma cultura que eles chamavam de call out. O que era essa cultura do cancelamento lá fora? Uma nova abordagem discursiva que entrava nas universidades. Então era uma cobrança de alunos universitários por um posicionamento dos professores diferente daquilo que os professores estavam acostumados a se posicionar, enfim. Então tinha muito a ver com abordagens políticas, epistemológicas, quase que uma guerra discursiva. A gente pega essa noção emprestada para o digital. É claro que nos Estados Unidos a gente também vê isso. Quando a gente traz a ideia de cancelamento para o digital, algumas coisas acontecem. Então a gente já vivia a ideia do cyberbullying. O cyberbullying tem muito a ver, por exemplo, com cancelamento. Qual que é a grande diferença? O cancelamento, ele é a potência do que a gente tinha antes de práticas de bullying digital. Perdemos uma chance de fazer uma cultura menos baseada no medo e também na culpa, porque o tribunal da internet, no que ele tem de narcísico, e ela fica procurando assim, onde eu vou depositar a culpa pessoal para problemas em geral estruturais, né? A gente conheceu o Murilo por uma das opiniões dele compartilhadas em um fio no Twitter. O assunto era a cultura do cancelamento. Aliás, era sobre como ele não acredita nessa cultura. Perguntamos sobre isso para ele. O Murilo chegou a dar um gole na água que estava sobre a mesa antes de elaborar o raciocínio. Para mim, o maior problema em torno dessa discussão da cultura do cancelamento é que o cancelamento, essa palavra que está na moda na internet hoje, ele é um grande caldeirão de coisas muito diferentes que entraram todas dentro do mesmo guarda-chuva do cancelamento. Então, às vezes, a pessoa está sendo linchada virtualmente, o que é uma parada grave, que tem um fundo muito recorrentemente machista, transfóbico, racista, e as pessoas chamam isso de cancelamento. Fulano está sendo cancelado. E aí isso é muito problemático, porque quando a gente fala que fulano está sendo cancelado, a gente ignora e esvazia a discussão importante sobre o fato de que aquilo é um linchamento e que tem um fundo machista, transfóbico, que precisa ser combatido, que precisa ser considerado na análise do que está acontecendo. Aí, uma outra coisa muito diferente é quando a pessoa falou uma bobagem, às vezes se envolveu em um discurso e um comportamento muito problemático, muito violento, aí essa pessoa recebe uma resposta massiva, proporcional ao tamanho da bobagem que ela falou, e aí ela também diz, estou sendo cancelada, estão cancelando fulano. Fulano falou uma bobagem mesmo, mas não precisa cancelar essa pessoa. E aí é uma outra coisa, porque a gente também deixa de discutir sobre o efeito problemático daquilo que aquela pessoa disse, daquilo que aquela pessoa fez, porque a gente está aqui falando que é cancelamento. E uma outra coisa que eu acho que é um sintoma muito sério desse momento é o fato das pessoas que estão usando o discurso do cancelamento para se livrar mesmo, né? Para não ter que se comprometer com a responsabilidade sobre o efeito daquilo que ela de fato disse e de fato fez, né? E eu acho que isso tem recortes sociais que são importantes de serem considerados aí. Porque a maior parte das pessoas que eu vejo reclamando do cancelamento, assim, sendo muito honesto, objetivo, me desculpem, não é racismo reverso nem nada disso, mas são pessoas brancas, são pessoas cisgêneras, são pessoas de classe média alta, são pessoas que têm um histórico de visibilidade, são pessoas que são bastante privilegiadas e são pessoas que, por razões culturais, não estão exatamente muito habituadas a serem questionadas. São pessoas que estão acostumadas a viverem a sua vida inteira com uma sociedade inteira dizendo para elas que a voz delas vale. E a gente sempre cresce com essa cultura de que nós somos pessoas ótimas, nós somos pessoas boas, que estamos aqui no mundo dando o nosso melhor. Eu seria incapaz de ser violento com pessoas trans, com pessoas negras, imagina. E aí, quando você fala uma bobagem, em vez de você ouvir as pessoas que estão apontando os aspectos problemáticos daquilo que você disse, as pessoas ficam mais preocupadas meio que em proteger o ego delas, assim, de não, mas eu sou uma pessoa muito boa, por que estão me atacando dessa maneira? Enquanto o Murilo falava, eu lembrava exatamente do estudo da Mutato que diz que dos 35 principais cancelados dos últimos 3 anos, 46% deles eram homens brancos heterossexuais, 28% mulheres heterossexuais, 12% homens gays e, por último, 6% eram mulheres brancas, lésbicas e bissexuais.
Existe um recorte social. Mas o Murilo não parou aí não. Durante toda a nossa conversa, ele reforçava a importância de um influenciador entender a responsabilidade que é carregar um megafone. Obviamente que não é nada bacana, gostoso nem agradável receber críticas, muito mais quando essas críticas são duras, quando essas críticas são críticas raivosas. Mas, gente, todo mundo tem que aprender a tomar coió na internet, desculpa. Especialmente se são umas porradinhas que são justas, que são legítimas. E a gente que está produzindo conteúdo, que está se colocando na internet, principalmente quando a gente está se deparando com públicos muito grandes, a gente tem que assumir responsabilidade sobre as coisas que a gente diz e a gente tem que entender que críticas que a gente recebe, mesmo críticas mais duras, na maioria das vezes tem um fundo de verdade. E não só um fundo, às vezes elas são críticas muito verdadeiras, são críticas que a gente precisa considerar. E a gente nem sempre está na posição confortável de tomar bronca, mas às vezes a gente tem também que baixar a cabeça e escutar, porque se a gente não tem culpa das coisas que a gente falou, se a gente falou sem querer, se a gente falou sem pensar, as pessoas que foram afetadas, às vezes violentamente afetadas pelas coisas que a gente diz, elas têm menos culpa ainda pela bobagem violenta que você ajudou a reproduzir. E como são pessoas que são marcadas e violentadas todo dia, às vezes elas realmente não têm paciência mesmo para poder te explicar carinhosamente, do jeito que você acha conveniente que seja explicado, o porquê do que você falou é problemático, assim, né? De um dia para o outro, grande parte do Brasil passou a conhecer a Marcela. A vida dela foi revirada do avesso. Posts antigos surgiram, críticas, ataques e elogios inundaram as redes sociais. Os seguidores no Instagram passaram de alguns milhares para quase 6 milhões, até o fechamento desse episódio. Ela era assunto em matérias e saía em sites de fofoca quase toda semana. Mas sabe o que é mais louco nisso? Ela não tinha ideia do que estavam pensando sobre ela. Não conseguia se defender, expor o ponto de vista dela. Marcela, você está eliminada. Quando saiu da casa do BBB, recebeu uma enxurrada de informações e demorou bastante a processá-las. E foi muito pesado pra mim, nem tanto em relação ao que fiz dentro do Big Brother, mas em relação à minha vida, né? Eu sabia que ela vinha conduzindo a minha vida nos últimos anos muito em prol das coisas que eu acredito. Então eu tinha um trabalho muito estruturado aqui fora com isso. E aí em algum momento eu me senti muito reduzida, tipo assim, como se nada disso que eu fiz, as pessoas não se atentaram a nada disso, elas te reduziram a uma coisa ali que elas não gostaram e que a partir daí você não presta mais como ser humano e todas as suas lutas e todas as contribuições sociais que você já fez não servem de nada. Então, pra mim, no começo foi horrível. E eu comecei a internalizar muito isso pra mim, sabe? Eu comecei a ficar com medo de me posicionar, de voltar a falar das coisas que eu falava, de voltar a lutar pelas coisas que eu lutava. Foi muito de resgatar isso, sabe? Nossa, não, cara, você já fazia isso, você sempre fez isso. Não é uma pessoa que tá sentada atrás de um computador que sabe quase nada da tua vida que vai te reduzir, né? Então, demorou pra eu vencer essa barreira. Marcela me contou que procurou profissionais de saúde mental para ajudar nesse resgate e que o apoio de familiares e pessoas próximas também foi essencial nesse processo. Depois que o turbilhão de informações passou e ela começou a se adequar à nova vida que tinha encontrado aqui fora, chegou a hora de pensar no que fazer com o megafone que tinha ganhado nas redes sociais. Antes do Big Brother, a Marcela já compartilhava muito da profissão e da vida na internet. Como eu te falei no início, ela é ginecologista e obstetra e focada na humanização desses atendimentos. Me contou que desde sempre ouviu críticas no trabalho por ir contra os procedimentos padrões. Está afastada da medicina. É que agora, Marcela tem um novo foco: educar sexualmente as pessoas. No BBB, ela falava muito sobre sexualidade, consentimento, sobre conhecer e respeitar o próprio corpo. Bandeiras que ela já levantava e que permanece levantando nas redes sociais. A grande exposição na TV tornou a Marcela uma influenciadora. Como o Murilo falou, o peso é outro. E a cobrança também. Eu entendo que o Big foi um grande presente nesse sentido pra mim, de dar esse público, de eu ter essa voz ampliada, mas uma responsabilidade muito grande. Tanto que pra mim é muito doido, assim, antes de eu entrar no Big Brother eu tinha a maior facilidade de fazer conteúdo. Agora o peso é tão grande que eu penso 500 vezes antes do que eu vou falar ou postar. Às vezes eu me sinto totalmente presa. Qualquer coisinha que eu falei aqui pode dar margem pra qualquer interpretação que não seja o que eu quis dizer. Pra mim, hoje, como influenciadora, eu tento mostrar muita vulnerabilidade sempre, pra tentar romper com esse estereótipo de alguém que vai saber exatamente, que nunca vai falhar, que vai saber exatamente como se posicionar sempre, porque é isso, às vezes você vai falar uma coisa, isso vai ferir crenças e valores de pessoas diferentes do seu,
E é isso, você é uma pessoa. Então hoje em dia eu entendo isso, assim, não vou agradar todo mundo, eu parei com essa ilusão, não tenho como, é desumano e injusto comigo eu entrar nesse looping de agradar, assim. Diante do retorno do público, pro bem e pro mal, pós-BBB, Marcela parou e refletiu. Brincou que existe vida antes e depois do Big Brother e que a experiência ensinou muito a ela. As pessoas que falaram, olha, eu gosto de você, mas realmente isso e isso são coisas que você precisa prestar atenção na sua vida. Essas pessoas me fizeram um ser humano muito melhor, me deram a oportunidade de refletir de coisas que me fugiam, de aprender com essas coisas, de usar minha visibilidade para falar ou para ajudar essas outras causas. Então, assim, eu acho que o cancelamento é pouco educativo, ele reduz as pessoas a erro, você perde aliados de alguma maneira, assim, porque você afasta as pessoas de quererem se posicionar. Eu acho que a gente tem que pensar que da cultura do cancelamento a gente precisa, na verdade, ir para uma cultura de educação, né? Óbvio, não é pegar na mão e falar, tá tudo bem, você pode errar quantas vezes você quiser, não. Então, talvez o cancelamento devia ser um alerta, na verdade, não um cancelamento, talvez um presta atenção, sabe? E entender qual é a recorrência dessa pessoa, como a pessoa se lida com isso depois, tipo, a pessoa se desculpou e se reestruturou e foi atrás. Se tem uma pessoa que sabe sobre ir atrás e se reestruturar pós-cancelamento, essa pessoa é uma amiga da Marcela de confinamento, mas muito conhecida no mundo dos influenciadores desde quando tudo era mato. Oi, gostosos! É claro que ela não poderia faltar nesse episódio. Olá, galera, tudo bem? Aqui é Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. E eu sou uma carioca de 25 anos, que hoje mora em São Paulo. Trabalho na internet desde meus 16 anos. Comecei como blogueira na época, né? Hoje também sou atriz, recentemente apresentadora, empresária e digital influencer. E hoje eu tenho a minha marca, que é a linha de maquiagem que mais cresce no Brasil. A agenda da Bianca é tão corrida que nós tentamos por dias encaixar um horário. Mas quando a gente conseguiu, o papo passou de 1 hora. Bianca surgiu na tela do computador de moletom vermelho no sofá de casa e com uma garrafinha de água pertinho. Quando a gente pensou na pauta, o nome dela foi o primeiro a surgir. Por quê? Já fui cancelada aí algumas diversas vezes. Eu já tinha ouvido falar da Boca Rosa e dos tutoriais de maquiagem no YouTube, mas não era o conteúdo que eu seguia na internet. Fui saber mais sobre a Bianca em 2017, justamente depois de um cancelamento que ela sofreu. Bianca fez posts no Instagram falando sobre a decisão de se alimentar melhor e cuidar do corpo, mas não havia contado aos seguidores que um tempo antes tinha passado por uma lipoaspiração. Durante o intervalo de uma entrevista em uma rádio, ela comentou com a mãe sobre a cirurgia. O problema? Foi avisada de que o bastidor estava sendo transmitido nas redes sociais. Ou seja, todo mundo passou a se questionar se ela realmente tinha um estilo saudável ou se havia mentido. O problema que eu consegui entender na época, depois de quase enlouquecer, é que eu fiz a lipo numa época e aí depois eu engordei tudo. Tive que emagrecer para fazer uma campanha de biquíni. Emagreci sem contar nada pra ninguém. Tipo assim, fui vivendo. Quando as pessoas me viram de biquíni, elas perguntaram o que eu fiz. E comecei a contar pra elas o que eu fiz. Isso gerou uma polêmica, um debate muito grande de tipo, olha, na internet ela fala que emagrece assim, mas ela fez uma lipo e emagreceu inteira. E, enfim, esse episódio me ensinou demais. Hoje eu falo abertamente sobre isso pra todo mundo, inclusive com vocês aqui. E acho muito importante falar sobre isso, porque foi um cancelamento que aconteceu, uma história que se distorceu, mas teve um fundamento. Pra quem pegava a história de longe, tipo, nossa, ela mentiu, ela falou que era isso, fez aquilo, podia ter um sentido. E ali eu comecei a entender que, cara, eu preciso falar mais com as pessoas. Bianca contou que esse foi um dos episódios mais marcantes quando se trata das críticas e cancelamentos, mas que não foi o único. Inclusive, no dia seguinte à nossa entrevista, o nome dela foi parar nos Instagrams de fofoca por ter usado uma arte feita por uma fã como base para o lançamento do programa Boca a Boca, apresentado por ela no YouTube, e por não ter dado o crédito da imagem. Bianca explicou que a arte foi liberada antes que ela pudesse falar do trabalho da fã, mas tudo ficou resolvido. Olha, quando me cancela hoje em dia, eu tento levar no bom humor, na brincadeira, sem tirar a seriedade do assunto. Falo abertamente sobre. Se eu tiver errado em algum ponto, eu sento e converso. Eu tento levar com maturidade e consciência tudo o que acontece. Aliás, quando a gente falou da Bianca para a ISAF, ela logo pontuou um fator fundamental:
o engajamento dos seguidores. Se você tem seguidores muito leais, essa lealdade pode ser, por exemplo, que você tenha seguidores que sejam mais jovens, que já têm essa relação de lealdade com ídolos, né? Mas, do outro lado, você pode ter seguidores muito leais porque você tem uma reputação muito consolidada. Poxa, é uma pessoa legal, produz coisas interessantes. Então, eu estou aqui por uma razão muito acertada com esse influenciador. Então, eu vou defendê-lo e protegê-lo de certa medida. E o caso da Bianca passa por aí. Ficava muito claro na nossa conversa que Bianca aprendeu a lidar com as críticas. Não significa que elas não incomodem, mas ela aprendeu a tomar coió, como disse Murilo. Tem um fator da minha vida que eu me tornei uma adulta na frente das câmeras. E com muitas opiniões. Então, se eu terminava com o namorado, se eu fazia uma tatuagem, se eu me mudava, se eu isso, se eu aquilo, cada decisão da minha vida tinha sempre opinião, né, de muita gente. Eu tinha muito mais medo antes de assumir quem eu sou, de ser quem eu sou, de mostrar quem eu sou. Acontecia uma polêmica, eu me trancava. Porque eu tinha medo que as pessoas iriam achar, eu tinha medo das pessoas me interpretarem mal, eu tinha medo de tudo. Eu não conseguia ter um discurso sobre essa fase de errar e aprender. E com o tempo, sempre me colocando no lugar de o que eu preciso aprender agora, eu fui entendendo que quanto mais livre eu for para falar minha opinião e dizer minha opinião, quanto mais de verdade eu for, mais o meu propósito vai ser atingido. Eu não tenho medo de ser criticada, não estou dizendo que não dói muitas vezes, mas eu não tenho mais medo. Por exemplo, se eu tenho uma opinião sobre alguma coisa, eu vou sentar e eu vou falar, porque eu linko muito o meu trabalho ao que eu quero passar para o mundo, sabe? E o que eu quero aprender também. Como eu te falei, Bianca produzia tutoriais de maquiagem e fazia sucesso pelas dicas simples e por usar produtos baratinhos. O blog dela e o canal no YouTube eram a sensação na escola em que estudava e na comunidade onde nasceu e viveu até os 20 anos, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E na hora em que ela falava sobre esses aprendizados que as críticas trazem, a gente resolveu perguntar se ela se lembra da primeira crítica que recebeu, assim como fizemos com o Murilo. Eu lembro como se fosse ontem, a primeira crítica que eu recebi. Era uma menina do colégio que ela, por um acaso, não gostava de mim. Ela não falou sobre o meu trabalho, ela falou da Bianca, da pessoa. Que eu era isso, que eu era forçada, que eu era não sei o que lá, que ela ia com a minha cara. Ali eu vi a diferença de uma crítica construtiva para uma opinião que quer te fazer mal, uma opinião que quer te ofender. É diferente. E isso me ensinou, porque até hoje, quando eu leio, eu já programo a minha cabeça para só ouvir e ler e absorver o que realmente é pro meu bem. O que não for pro meu bem, eu simplesmente deleto. Pode me fazer mal no começo, porque impacta, né, quando você lê sem querer, às vezes. Mas passa rápido, porque eu foco no que realmente é importante. Então, acho que é importante a gente se questionar o que é uma crítica e o que é uma ofensa. Lembra que a Isaf falou que o influenciador é uma pessoa que se destaca por algum motivo? Bianca é mais um exemplo disso. É engraçado porque, assim, quando eu converso com os meus amigos, a gente conta as histórias, a gente entende que eu era já influenciadora antes de ter uma rede social. Desde novinha, eu lembro que no colégio, eu, por exemplo, fazia lacinho na cabeça, porque eu era muito vaidosa. E eu que fazia aquele lacinho, as meninas perguntavam, onde é que você comprou esse lacinho e tal? E aí eu fazia pra vender. Aí ele também já tava empreendedor ali, sem nem imaginar. Quando as pessoas diziam que aprendiam algo comigo, através do tutorial, eu sentia que o que eu tinha feito tinha valido a pena. E aí eu comecei a entender, eu realmente consigo passar alguma coisa para as pessoas, eu consigo fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma, eu vou nessa. Então, assim, eu acho que o que eu sou hoje, eu sempre fui. Eu só fui evoluindo. Foi divertido entrevistá-la e curioso ver como ela olha com muito carinho para a trajetória que desenvolveu e o lugar que ocupa. Toda orgulhosa, ela contou que trabalhava no buffet da mãe dela e que maquiava algumas conhecidas para conseguir dinheiro. Com ele, comprou a primeira câmera e novas maquiagens para aprimorar os tutoriais. Eu queria ser famosa desde pequena. Isso aí. Mas eu já tinha essa vontade de me comunicar, de me expressar, de falar com gente. Mas isso não começou com o canal. Minha intenção em gravar vídeos era só me divertir. E eu não imaginava que seria por ali o meu caminho, sabe? Naquela época eu não tinha uma carreira, não tinha ninguém com carreira de YouTube, eu não tinha essa pretensão. Eu tinha até uma brincadeira que eu falava assim, gente, já que nunca ninguém vai me descobrir no YouTube mesmo, pelo menos eu vou gravar e editar do jeito que eu quero e colocar as músicas com o direito autoral que eu quero. Esse é um detalhezinho que eu sempre conto para as pessoas entenderem o quanto eu não imaginava. Bom, o resto é história, né? A diversão virou coisa séria, se consolidou e se tornou a profissão da Bianca. Hoje, o canal dela no YouTube tem quase 5,5 milhões de inscritos. No Instagram, são mais de 12 milhões de seguidores. Mas embora tudo parecesse perfeito, Bianca não estava 100% satisfeita. No fim de 2018, ela decidiu se afastar do YouTube. Disse que não se sentia mais confortável com o conteúdo que produzia ali, que não se encontrava mais. Então, resolveu mudar os planos.
2019 teria como foco a carreira e o desenvolvimento da linha de maquiagem própria, a Boca Rosa Beauty. Os posts passaram a ser mais profissionais, cada vez mais produzidos e focados na imagem de uma Bianca Big Boss. E aí, o Big Boss chamou. Entendeu? Trocadilho? Big Boss, Big Brother. Não? Tá bom, segue. A primeira reação foi, Deus me livre, tá arrependido, não vou nunca. E aí, depois eu pensei, se eu fosse apenas pelo meu lado pessoal, para me aventurar, eu não iria. Só que depois eu tive um estalo, eu falei, cara, calma, como que uma empresária vai recusar a maior vitrine que existe no meu país se eu quero ter uma marca reconhecida mundialmente um dia? Se eu fizer uma estratégia bem feita, isso vai dar muito certo. Se eu entrar falando que sou empresária, as pessoas vão querer entender empresária de quê? Quem é ela? O que ela está fazendo? E aí, se eu deixar uma estratégia de estar onipresente em todos os lugares, de a pessoa tipo, que tá me vendo na TV, quiser me procurar nas redes sociais, e nas redes sociais ela vê que eu tô com a mesma roupa que eu tô na TV, e se ela vê que dentro dessas fotos tem uma segurando um batom, ela vai clicar e vai na marca do batom, que é a minha marca, e ela entra na marca do batom, vê que meu feed tá todo da cor da roupa que eu tô usando na TV, isso vai chamar atenção. E isso vai fazer todo mundo se questionar, quem é essa garota? Vou fazer um parênteses aqui para você entender. A última edição do Big Brother Brasil reuniu pessoas comuns que fizeram inscrição para o programa e pessoas famosas que receberam um convite para participar. A Marcela entrou como inscrita, já a Bianca entrou como convidada. E como ela te contou, ela aceitou com o objetivo de divulgar a própria marca de maquiagem e aumentar a exposição do trabalho. Tinha toda uma estratégia preparada aqui fora. Como falam os fãs, ela faz o marketing dela, né? Foi nessa piração que eu me apaixonei pela ideia de entrar. E entrei. Só que aí, na primeira festa, eu fui eu. Então, assim... Eu tenho vários estados de espírito. Um deles se chama Jennifer. E esse estado aqui é a Bianca mesmo. Quem segue a Bianca desde antes do BBB sabe que ela faz uma brincadeira com uma outra versão dela, vamos dizer assim. A Jennifer é a Bianca nos momentos de maior euforia. É o lado mais livre e descontraído. Do outro lado, tem a Bianca, que é a mulher empreendedora e centrada, uma gênia do marketing digital. O problema é que a Jennifer também entrou no Big Brother. Aí já viu, né? E aí as pessoas me perguntavam, Bianca, você sabe que você é louca. E se você for você, como é que vai acontecer? Eu falei, não, eu vou me segurar, eu tô indo pelo meu business. E aí cheguei lá dentro, foi completamente diferente do que eu imaginei. Na verdade foi assim, lá dentro eu tinha duas opções. Ser o que eu sou ou segurar a onda e não ser tão verdadeira. E eu optei ser o que eu realmente sou, porque eu não ia sustentar fingir ser uma coisa que eu não sou, ou tomar uma atitude que eu não tomaria na minha vida real. E eu falei, cara, eu já tive a coragem de entrar aqui. O que me falta pra eu ser o que eu realmente sou? Por ser uma pessoa famosa, eu não fiz questão de estar ali sempre, ali dentro do que é o mais perfeitinho. Se eu tivesse tido um outro comportamento, eu não teria hoje aprendido tudo que eu aprendi. Aqui é muito bebida, Bia. Eu não vou sair, porque eu gosto de falar uma coisa. Logo na primeira festa da edição, a Bianca discutiu com uma outra influenciadora, Rafa Kalimann. As duas já se conheciam aqui fora e a internet estava eufórica com essa treta de blogueiras. Depois, lembra daquele episódio de machismo que eu te contei? Enquanto a Marcela era consagrada como fada sensata, a Bianca chamou a atenção por ser a única mulher a ter ficado com um pé atrás em toda a história e dar aos homens o benefício da dúvida. Ela achava que nem tudo poderia ser julgado como machismo e que o mais importante era o diálogo, o ser humano. E isso virou até meme aqui fora, né? A posição não foi nem um pouco bem vista pelo público. Como que aquela mulher livre, autêntica, dona de si, empresária e tudo mais, passava pano para machismo? O contrato se rompeu. Mesmo com a gigantesca base de fãs, Bianca foi cancelada nas redes sociais e eliminada na 5ª semana do reality. Quando eu saí, eu já tinha uma ideia do que as pessoas estavam falando. E que foi no cenário ali das meninas com os meninos, sobre o machismo, sobre tudo, só que eu não tinha informação. Eu realmente não tinha informação. Tinham vários cenários de machismo que eu não conseguia reconhecer. E eu ficava, ser humano, ai meu Deus, não faz isso, chama, vamos conversar. E cara, tem coisas que não dá pra ser tão tolerante assim. Tem coisas que realmente a gente precisa se dar a mão muito mais. Eu não fazia ideia do que era isso. Saindo
quando eu entendi o que as pessoas falaram. Então não foi um choque pra mim, pelo contrário. E assim que eu saí, falei pro Thiago, Thiago, eu agora vou olhar o que eu fiz e eu vou aprender com tudo isso. E quando eu falo uma coisa, fica na minha cabeça, sabe? E aí eu pensei, cara, quantas pessoas também passam por isso às vezes. Caraca, foi um exemplo de um monte de troço que as pessoas não têm coragem de ser numa audiência, assim, mas faz todo mundo refletir também um pouco, né? De que a vida não é essa perfeição que a gente vê na internet, longe disso. E aí eu fui aprendendo não só também sobre feminismo, também de outras causas que eu vivia dentro de uma bolha por falta de informação mesmo, sabe? Não é um problema você ser real. O problema é você não assumir quem você é. O problema é você errar e você não querer abrir sua cabeça para evoluir. Porque é isso, a partir dali, o que você vai fazer? Experiente no universo da internet, Bianca desconsidera a ideia de cultura do cancelamento. Sem se esquivar das perguntas e da polêmica, ela defende uma ideia muito parecida com a dos outros participantes deste episódio. Estamos falando da questão errada. Por que a cultura do cancelamento existe? Não deveria ser a cultura do debate, talvez? Porque às vezes a gente troca o foco. Aconteceu uma situação, ao invés de a gente conversar sobre e crescer ou até defender quem foi vítima, a gente está muito mais preocupado em jogar ódio na pessoa que errou, enfim. Sendo que, como a gente pode cancelar alguém se a gente também tem vários motivos para ter sido cancelado se isso for exposto? Será que não é hipocrisia da minha parte eu chegar e focar na pessoa que errou ao invés de discutir? O que é interessante dessa cultura da gente discutir sobre é a gente realmente colocar assuntos que estavam ali dormindinho em cena. Isso é muito incrível. Eu já aprendi muita coisa assim. Por isso que eu sou uma pessoa que não gosta de julgar. No Big Brother eu fui conhecida, a galera me zoava até com isso, que é muito ser humano, muito não julga, muito não sei o quê. Mas é porque eu sei como é estar do outro lado. Eu sei como é você olhar e se questionar se você realmente é aquilo. Se a gente desviar o foco, que é o que acontece muitas vezes, o que acontece é um caos, ao invés de um momento para todo mundo crescer junto ali. A polêmica envolvendo Bianca no BBB foi gigantesca. O nome dela atingiu os assuntos mais comentados do Twitter inúmeras vezes. E isso fez com que, mesmo cancelada, a marca dela vendesse o triplo durante o período do programa. Pela lógica, quem sai hoje é a Bianca. Quando saiu do BBB, as brincadeiras sobre Jennifer e Bianca lotaram as redes sociais da Boca Rosa e acabaram virando o tema do programa que marcou o retorno da influenciadora ao YouTube, o Boca a Boca. Mas a mãe de Bianca foi a primeira a fazer um alerta. Ela precisava buscar um equilíbrio. A necessidade de beber para se soltar e se permitir ser mais leve, menos focada no objetivo principal de vender a marca aqui fora, estava prejudicando muito mais do que a imagem de Bianca. Era algo que fazia mal para ela mesma e que poderia também influenciar negativamente os seguidores dela. Da mesma forma, o ritmo insano da empresária recebeu um freio com o diagnóstico de uma inflamação nos rins crônica, uma nefrite. Estava na hora de olhar para si. Foi então que Bianca retornou à terapia e quis romper, de certa forma, com a ideia dos extremos de personalidade. Foca agora no equilíbrio entre as duas figuras e trabalha isso com os fãs. Como boa marqueteira, esse é o tema da nova temporada do programa dela no YouTube. Eu mesma vou me lançar no programa, eu mesma vou fazer meu lançamento no meu programa. A gente faz tudo! Ser um influenciador digital é o desejo de muitas crianças, adolescentes e, por que não, adultos. Mas um ponto que todos os participantes deste episódio destacaram é a importância da profissionalização do negócio. É entender que se propor a trabalhar com a própria imagem e se expor exige responsabilidade e preparo. Marcela hoje conta com o apoio de uma equipe e elabora com cuidado os conteúdos que produz. Decidida a fazer com que as pessoas se eduquem sexualmente, lançou um programa nas redes sociais, o Sextou com Marcela. Murilo estuda muito mesmo, os temas que traz no canal dele. Tudo tem um embasamento teórico. Além disso, vem derrubando mais muros com cursos sobre teologias cristãs e a questão LGBT. Bianca divide com os fãs as tretas e acertos e está sempre em busca de inovação, sempre se reinventando. E até o Christian, nosso psicanalista e youtuber, aprendeu a ignorar os comentários que reclamam sobre os vídeos de política que ele faz. Ele, aliás, dá dicas para quem quer seguir a profissão. O trabalho dentro da mídia social, ele é um trabalho que envolve o entendimento do que é a esfera pública, a capacidade de dizer bem, de entender nuances, ou no desenvolvimento de um papel, né?
Tem muitos youtubers, vloggers, que eles vão criando um papel, que seriam habilidades aparentadas ao teatro, parte da arte de representar. Muito importante para a gente justamente não se confundir, né? Não virar a Odete Roitman que vai ser assassinada porque ela fez uma coisa errada, né? Ou a Carminha. Mas eu acho que tem outras habilidades, como a escuta. Escutar os comentários, ler a crítica, né? Às vezes ela é mal posta, mas ela está sinalizando uma coisa importante. Também o youtuber é uma atividade, então, delirante e relacional. Para isso, eu ia sugerir, assim, atividades ligadas à psicologia, né? Então, a escuta, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas também a coragem, né, de ir avançando, de colocando assuntos problemáticos, de entender que é um ambiente adversativo. Então, é uma formação que deveria ser bastante ampla e bastante interessante. Bom, esse episódio foi uma grande provocação para você, ouvinte. Eu não sei se você reparou, mas ele traz um pouquinho de cada reflexão que mostramos ao longo dessa temporada. Fala sobre acolhimento das nossas inseguranças, como no episódio sobre isolamento social e coronavírus. Fala sobre respeito às profissões e o papel do outro, como no de caminhoneiros. Fala sobre a importância do diálogo, tal qual o episódio em que abordamos a educação sexual. Fala sobre reconhecimento de privilégios, sobre preconceito e do poder do outro de contar a própria narrativa, como no episódio de racismo. Fala sobre a importância de se reinventar e saber recomeçar, como no Cicatrizes. Esse episódio também fala sobre o poder da internet e das relações que estabelecemos, como no que abordamos amor na pandemia. Ele também fala sobre a necessidade de uma educação social mais sólida, como no de professores. Ele também é sobre saber se relacionar com quem não fala bem a nossa língua, como no de pets. E por fim, ele fala sobre a potência do ouvir e entender as nossas humanidades, como no episódio de depressão. E tudo isso foi para que nesse episódio a gente questionasse você sobre que papel quer exercer na sociedade em que vivemos. Que posicionamento você toma diante do que considera errado e certo? A quem você dá poder? A quem você dá ouvidos? Com quem abre conversas? E quais as nuances a gente negligencia nas discussões? Bom, meu papel aqui nunca foi te influenciar e te dar as respostas, mas refletir com você sobre as perguntas. Boa reflexão! A gente se encontra na próxima temporada. Agora, as vozes que participaram deste episódio. Na produção e roteiro, Bianca Vendramini e eu, Gabriela Viana. Na edição, Lucas Soares e Wellington Ramalhoso. Na sonorização, Cláudio Antônio. A temporada acabou, mas você pode continuar acompanhando as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @CBNVozes. O próximo debate acontece no dia 21 de setembro, às 7 horas da noite, com Bia Granja, a maior especialista em influência digital do país e COO do YouPix. A gente espera você. Até a próxima temporada do Vozes.